Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre A Paciente Silenciosa, que é o livro que eu li mais recentemente, que eu já tinha ouvido muita gente falando sobre ele e tal, mas eu nunca tinha ido atrás. E me surpreendeu assim de formas que eu não posso nem começar a descrever para vocês. Mas vamos por partes. Alicia Bennington, ela é uma artista e ela é casada com o Gabriel, que é um fotógrafo. Eles eram felizes, aparentemente, mas um dia ele é encontrado morto na própria casa deles, com ela sendo a responsável pelo assassinato. O Theo, ele é um psicoterapeuta que sempre achou o caso dela muito interessante, já que ela entrou num estado catatônico e ela parou de falar completamente. E durante anos, mesmo durante o julgamento, após o julgamento, ela nunca disse uma palavra. E ela tá num hospital psiquiátrico que é o Grove, para o qual o Theo se candidata a uma vaga especificamente para trabalhar com ela anos após o ocorrido. O Theo é aceito para trabalhar com a Alicia e ele consegue fazer com que a medicação que ela tomava seja reduzida, mas no fim da primeira sessão, após essa diminuição do medicamento dela, ela ataca ele, enfim, precisa ser contida, o que acaba gerando várias discussões no hospital. Mas o diretor acaba permitindo que ele continue trabalhando com ela com um prazo máximo de 6 semanas para ele apresentar qualquer tipo de resultado sobre o estado dela. E como a Alicia não fala, ele vai conversar com o Max, que é o irmão do marido dela, que foi advogado dela também. Ele diz o quanto odiava ela, que ela era instável, que ela ameaçou matar o marido, que é o Gabriel, inúmeras vezes, e também contou que no passado, após a morte do pai dela, ela tentou suicídio. Porém, quando ele tá indo embora, a esposa do Max, né, do advogado, diz pro Theo falar com um primo da Alicia, e a mulher parece ter medo do próprio marido, que não faz muito sentido nesse momento. E no decorrer da história, o livro ele vai intercalando capítulos no presente e um diário da Alicia que ela escreveu. Ela começou a escrever alguns meses antes de tudo que aconteceu. E aí nós vemos que havia sim um problema entre ela e o Max, que é o irmão do Gabriel. Ele assediava ela, inclusive é citado nesse diário que foi mais de uma vez, ao ponto de ela ameaçar ele, dizendo que ela ia contar tudo pro Gabriel para tentar fazer ele parar com isso. E temos também a perspectiva de que, assim, mesmo que o casamento dela não fosse perfeito, eles pareciam bem, eles tinham até decidido ter um filho e tudo mais. Apesar disso, pelo diário, nós vamos vendo várias desavenças com as pessoas com as quais ela se relacionava, que já não eram muitas pessoas. Então, assim, por exemplo, tem um momento que o primo dela, o Paul, aparece pedindo dinheiro que ele perdeu em apostas. O dono da galeria, onde ela expunha os quadros dela, que também era o melhor amigo dela, e do qual ela queria se desligar por algum motivo, para expor os quadros em outro lugar. E em todos esses afastamentos, ela era incentivada pelo Gabriel, pelo marido dela. Depois, o Theo vai falar com o dono da galeria e acaba decidindo permitir que ela pinte por sugestão dele, porque o cara diz que essa é a forma dela de se comunicar. E logo ela faz um quadro do hospital pegando fogo, com o Theo e ela, o Theo com ela nos braços, mas não fica claro se ele está salvando ela ou se ele está jogando ela no fogo. Ele fala também com a vizinha da Alicia, que afirma que elas eram melhores amigas, o que não parece ser verdade. Quando nós vemos no diário, realmente não é verdade, mas ao final conta ele que a Alicia estava com medo porque ela dizia que havia um homem observando ela nos dias antes do assassinato. Temos também um incidente no hospital, que tem uma paciente mais hostil que já havia provocado a Alicia em várias situações diferentes. Em mais uma dessas situações, ela é agredida pela Alicia e leva um pincel no olho. Então isso faz com que a terapia seja completamente suspensa e a Alicia é isolada. Mas na última sessão ela acaba entregando esse diário, que a gente leu alguns trechos até esse momento, pro Theo. E o diário termina de uma maneira bem caótica. A Alicia tinha certeza que estava sendo seguida e observada, mas o Gabriel não acreditou nela e fez com que ela fosse ver o mesmo psiquiatra que ela viu quando tentou suicídio, que inclusive também é o mesmo psiquiatra do hospital, que é o Christian, apesar de ele fingir que não conhecia ela, já que assim, ele tinha um esquema ali onde ele atendia ela por fora, ele recebia um valor um pouquinho mais alto por isso, ele não declarava esse valor, enfim, né?
Porém, o diário termina com ela dizendo que o homem misterioso havia invadido a casa dela. Com as informações de lá, o Theo acaba confrontando todas as pessoas com quem ele conversou e que foram citadas no diário, no caso o irmão do Gabriel, que é o advogado, o dono da galeria, o primo dela, o psiquiatra, que é o Christian, meio que jogando um verde, afirmando a existência do diário para essas pessoas, mas ele se recusa a mostrar o que está nele para ver como que essas pessoas reagem, se eles vão contar a verdade dessa vez, se eles vão mentir, o que eles vão fazer. Falando com o primo dela, inclusive, ele tem mais uma faceta da personalidade da Alice ao descobrir que o pai dela era um homem muito cruel. E quando a mãe dela morreu, ela ainda era criança, ela tinha 10 anos, ela estava junto no carro, mas ela sobreviveu. E tudo que ele dizia era que a filha era quem deveria ter partido. E o Theo acredita que isso seja a chave para que ele possa trabalhar, para que ele possa fazer com que ela fale. E realmente, após todas essas afirmações dele, ela finalmente fala. E na história dela, ela nunca soube quem era o homem, porque ele estava de máscara, enfim, ele fazia uma voz forçada. E ele aprendeu em casa até o Gabriel chegar, fez ela ficar em silêncio para então matar o Gabriel e simplesmente ir embora, sem nenhuma explicação, sem nada. Claramente, a história não é verdadeira, com várias inconsistências a como ela foi encontrada, com o número de tiros, com os ferimentos que ela tinha, com os ferimentos que o Gabriel tinha, e também de não ter dito desde o início que havia alguém na casa que havia feito isso, né? Porque, ela nunca se defendeu em nenhum momento de toda a história. O Theo vai confrontar a mentira no dia seguinte, só que a Alicia, ela está em coma, supostamente uma tentativa de suicídio. Porém, ele encontra marcas de agulha no braço dela e ele percebe que, na verdade, se trata de uma tentativa de assassinato. O psiquiatra, que é o Christian, diz que ele testemunhou várias coisas para jogar a culpa num enfermeiro. Então, o Theo abre o jogo, fala sobre o diário, fala sobre o histórico do Christian com a Alicia e o Christian é preso. Apesar disso, o enfermeiro fornecia, sim, medicamentos a alguns pacientes. Além disso, no dia em que tudo isso aconteceu, o dono da galeria, ele também estava esperando para falar com a Alicia naquele dia. O Max aparece depois, jogando a culpa no Theo, que tudo isso aconteceu por causa dele. Então, assim, tudo parece um caos. E aqui vem o grande plot da história, que foi o que me deixou, assim, de boca aberta, que eu não esperava sob nenhuma circunstância. Durante toda a história, junto com a história da Alicia, nós vamos vendo a história do Theo também. E, sobre a infância dele, sobre a faculdade, sobre o casamento dele. E mais especificamente, quando ele descobriu que a esposa estava traindo ele, depois ele começou a seguir ela, depois ele começou a seguir o amante dela, depois ele começou a observar a casa dele enquanto ele estava com a mulher. Mas em nenhum momento... E o livro dá nenhuma indicação de que isso é passado, de que você pensa que enquanto ele está tratando a Alicia, ele está vivenciando tudo isso. Mas acontece que o homem que a Alicia descreveu era o Theo. Porém, não foi ele que matou o Gabriel. Ele realmente prendeu ela, esperou o Gabriel chegar, mas ele contou que ele a estava traindo e deu uma escolha para o Gabriel, morrer ele ou morrer a Alicia. E o Gabriel escolheu viver. Então, o Theo ficou satisfeito, por assim dizer, por ela saber a verdade, por desmascarar o cara que estava saindo com a mulher dele. E ele foi embora, deixou a arma com ela, falou, você faz o que você quiser. Só que ele não sabia que ela tinha um histórico de problemas, enfim, ele nunca imaginou que ela realmente ia matar ele, que foi o que ela fez. E daí tudo faz sentido nesse momento, sabe? A obsessão do Theo em ser o terapeuta dela, o mito de Alceste, porque logo após ela sair do hospital, após a morte do Gabriel, ela pintou um quadro com o nome de Alceste, que é um mito grego, onde um cara sabe que ele vai morrer e a mulher dele morre em seu lugar. Então essa mulher, ela é trazida de volta por, se não me engano, por Hércules para o mundo dos vivos, porém ela não é mais a mesma, ela voltou em silêncio. Então, assim, tudo isso faz sentido para a história da Alicia.
Porém, ela reconheceu o Theo. Então, tipo, a primeira vez que ela atacou ele lá na primeira sessão foi porque ela reconheceu ele. E ela contou a história de forma errada de propósito, e isso fez com que ele percebesse que ela sabia quem ele era e ele colocasse ela em coma, não o Christian. Porém, antes de apagar, ela escreve uma última vez no diário dela, que ele tinha devolvido para ela quando ela começou a falar, e ele conta toda a verdade. O diário acaba sendo encontrado pela polícia, então o mistério finalmente está claro para todos. E eu não tenho nem como começar a descrever todas as sensações que eu tive lendo esse livro, porque assim, eu não leio muito livros do gênero de thriller, de suspense psicológico, enfim, eu nem sei exatamente qual é o gênero. E ele me prendeu do início ao fim, e assim como quando eu estava lendo Garota do Lago, cada personagem que ia aparecendo, cada coisa nova que ia sendo contada sobre o passado dela, eu achava que eu sabia, eu achava que tudo tinha acontecido. E assim, desde o primeiro momento, primeiro capítulo, eu não acreditei sobre nenhuma circunstância que ela realmente tinha matado o marido dela. Então, assim, cara, pra mim foi uma revelação. Sem contar a ligação do Theo, né? Que, assim, explodiu a minha cabeça. Eu esperava tudo menos isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.